Para finalizar o nosso estudo de amplificadores bipolares, a gente vai ver a última configuração, a última topologia, que é o amplificador coletor comum, né, que também é também conhecido como seguidor de emissor. Observando aqui o estágio coletor comum, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, né? Você tem a entrada tomada na base, colocada na base, e a saída no emissor, né? Então o coletor é o terminal que vai ser comum aos dois, por isso o estágio é coletor comum, né? Ou também seguidor de emissor, como eu já comentei antes. Outra coisa interessante é que entre saída e entrada eu tenho exatamente VBE. Então, atenção Vin, se eu subtrair da tensão VBE, eu tenho a tensão Vout, né? Então, o Vout aqui é Vin menos VBE, né? É o que está mostrando aqui, ó, tá? A diferença entre Vin e Vout é sempre 0,708 aí do VBE, tá? Por mais que você aplique variações, elas vão estar sempre aí com uma defasagem de VBE, tá? Por isso que eles dizem também seguidor de emissor, né, que a base segue o emissor, também, né, pode ser explicado dessa forma, né? E vamos então analisar aqui o circuito núcleo, que é o circuito mais simples que eu posso fazer com o estágio coletor comum ou seguidor de emissor. Então eu tenho aqui na base, eu coloco minha tensão de entrada e eu tiro minha saída no emissor, né? E aí eu preciso obrigatoriamente ter uma resistência nesse meu emissor para que as variações de corrente aqui do coletor, né, transformem, vezes a resistência RE, transformem numa tensão de saída, né? E agora não tenho mais o porquê de ter a resistência do coletor, porque a resistência do coletor, agora o papel dela de transformar a variação de corrente em tensão é feito pela resistência RE. Tá? Então, uma característica bem forte do estágio coletor comum é que não tem por que ter o RC aqui em cima. Tá? Então, fazendo para o desenho dele de pequenos sinais, vamos desconsiderar o efeito early por enquanto. A gente vai ter o RP e o GMVP aqui, né? E aí aqui na base eu vou colocar a minha tensão de entrada Vin, né? Não vai ter nenhuma diferença, a única coisa que eu mudei aqui de Vin maiúsculo para Vin minúsculo, que é só a variação, é só o delta Vin, né? No emissor, eu vou ter a minha resistência RE e a tensão de saída, que só a variação. Por isso eu transformei de Vout maiúsculo para V minúsculo, tá? E no coletor, a novidade aqui que eu tenho só a referência, né? Como o VCC é curto-circuitado, é zero, tá? Então aqui eu só tenho uma referência aqui ligada no coletor, tá? Essa é a diferença do circuito aqui do ganho do circuito núcleo, né? Bom, e aí como que fica o ganho desse nosso circuito, né? Então lembre sempre que o ganho, né, de um circuito, um ganho de tensão, é sempre dado pela relação de Vout por Vin, né? A nossa tensão de saída aqui agora, olha só, eu tenho a corrente GMVP, né? E eu tenho a corrente VP por RP se somando para passar pelo RE. Então a minha tensão Vout, tá? Eu vou colocar direto aqui já na fórmula do ganho. Ela vai ser o que? GMVP mais VP sobre RP, então a corrente que passa no RE, vezes a resistência RE, tá? E a minha tensão de entrada, o meu Vin, ele é dado pela soma de VP mais a tensão na saída, que é a tensão do RE, tá? Então aqui vai ser VP mais tudo isso que está aqui em cima, ó, porque é a mesma, né, tensão. Então vai ser GMVP, VP divididos por RP, RE, certo? Aqui a gente pode fazer uma simplificação para facilitar aqui os nossos cálculos. Lembra que vamos só colocar o VP aqui em evidência, né, antes de mais nada, né? Então vamos colocar o VP aqui em evidência para depois a gente fazer a nossa simplificação. Então colocando o VP em evidência, na verdade nem precisa, né? A gente pode cortar o VP aqui, ó. Ele vai aparecer em todos os termos, tá? Então eu vou ter aqui GM divididos pelo inverso da resistência RP, RE, tá? 1 mais GM
inverso de RP vezes RE, né? E aí aqui a gente pode fazer aquela simplificação que eu comentei, que é o seguinte: RP é beta sobre GM. Opa, beta sobre GM. Tá? 1 sobre RP é o inverso disso, ou seja, é GM por beta. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Beta, em geral, é maior que 100. Então, isso aqui vai ser GM mais 0,01 GM. Tá? Então, eu vou ter aí um GM somado, eu vou ter no final 1,01 GM, ou seja, praticamente a transcondutância. Então eu posso pegar essa expressão aqui e simplificar para GM só, tá? Não tem por que eu utilizar ela completa, ok? Então fazendo essa simplificação, eu vou ter que o meu ganho vai ser GMRE, tá? 1 mais GMRE. Aqui, para finalizar, eu vou dividir por GM em ambos os lados, só para ter o formato da equação que eu quero, né? Que fica mais interessante de analisar. Então, dividindo vai sumir o RE, e aqui vai ficar 1 sobre GM mais RE. Tá? E aqui a primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: esse ganho nunca vai ser maior que 1. Porque eu tenho algo em cima dividindo por esse mesmo algo mais alguma coisa, ou seja, o denominador sempre vai ser maior do que o numerador, né? Então eu não vou ter ganhos maiores que 1. E a gente vai entender que existe uma função, né? Não, isso não quer dizer que esse amplificador, essa topologia não serve para nada, ela tem uma função sim. A gente já vai entender o melhor porquê, tá? E é claro que esse ganho vai chegar mais próximo de 1 quanto maior for RE em relação a GM. Ou seja, se RE for muito maior que 1 sobre GM, esse ganho vai ser próximo da unidade. Tá? Mas não vai chegar ainda à unidade. Né? Ok? Uma outra forma da gente interpretar essa equação do ganho, né? Vamos colocar ela aqui novamente, só para relembrar, né? Para ficar aqui de apoio. O ganho, como a gente viu, ele é RE 1 sobre GM mais RE. Né? E a gente pode pensar o seguinte: o ganho é Vout por Vin. Né? Então isso aqui é RE 1 sobre GM mais RE. Se eu multiplicar o Vin ali pelo termo da direita, eu vou ter que a tensão de saída é igual a RE 1 sobre GM mais RE Vin. O que é essa fórmula aqui? Ó? Ela representa a tensão nesse circuito aqui do divisor de resistivo aqui, ó. Nesse divisor em que eu tenho uma resistência no emissor, fazendo divisão de tensão com uma resistência aqui, ó, a resistência que eu enxergo olhando para o emissor do meu transistor, tá? Quando ele está com a base aqui com uma tensão Vin e o coletor aqui vai estar aterrado em pequenos sinais, tá? Então, isso quer dizer que esse ganho, né, do nosso coletor comum é equivalente a gente representar a tensão de entrada, tá? Em série com a resistência que eu vejo no coletor, no emissor, melhor dizendo, né? E a resistência que eu enxergo no emissor, em série com a resistência do emissor, tá? Isso faz sentido porque lembra que a gente falou que a tensão Vout é igual a tensão Vin menos VBE, né? Então aqui, na verdade, faz sentido porque a variação passa direto aqui para o RE, só depende do 1 sobre GM. Tá? Então eu posso analisar dessa forma, posso interpretar, né, o ganho do meu coletor comum como se ele só, em pequenos sinais, ele fosse o circuito série entre 1 sobre GM e RE. E aí com isso a gente consegue aqui, por exemplo, analisar esse circuito que em vez de um RE eu coloquei uma fonte de corrente contínua. Tá? O que vai acontecer com o ganho nesse exemplo aqui? Ó? Se eu fizer o pequenos sinais, eu vou ter Vin 1 sobre GM e a resistência de pequenos sinais de uma fonte de corrente contínua ela é nula. Né? Nulo quer dizer um circuito aberto. Lembra que para pequenos sinais, fontes de tensão contínua são curtos, fontes de corrente contínua são circuitos abertos.
Então, usando essa interpretação do ganho, eu vou ter que a resistência RE vai ser infinita, tá? Com isso, o que vai acontecer? A minha tensão na saída, o meu Vout, vai ser igual ao V in, ou seja, o meu ganho é igual a 1. E seria o maior ganho que eu consigo na topologia coletor comum, né? Outra forma de você enxergar a mesma coisa é só você pensar o seguinte: o AV não era, no circuito anterior, não era 1 sobre GM, tá? Mais RE, tá? O que acontece se o RE for infinitamente alto? Tá? Não vai importar que o 1 sobre GM eu vou ter um ganho aproximadamente 1, ou seja, vai ser igual a 1, né? No limite vai ser igual a 1 no infinito. Tá? É a mesma coisa. Então, quando você tem uma fonte de corrente ideal aqui no emissor, é quando você consegue ter um ganho, né? O maior valor de ganho possível nesse circuito, que é 1, né? Ou seja, na verdade ele não amplia, mas ele passa exatamente para sair da tensão de entrada. Bom, agora falta a gente observar como que fica a resistência de entrada nesse circuito núcleo do estágio coletor comum, né? Então vamos fazer o circuito equivalente de pequenos sinais. Então primeiro do transistor, né? Daí depois vou ligar aqui na base a minha fonte de entrada, no emissor o RE, tá? E no coletor direto conectar o VCC aqui vai para 0, né? E aí eu tenho que lembrar o seguinte: para achar a resistência de entrada, né, eu preciso colocar aqui uma fonte no lugar de Vin, uma fonte Vx, e observar a tensão Ix resultante, né? E aí aqui a gente pode fazer algumas estratégias, né? Aqui a gente pode lembrar o seguinte: na base eu tenho a corrente Vp por Rp ou eu tenho a corrente Ib, tá? Então aqui eu tenho a corrente Ib e aqui no emissor eu posso imaginar que eu tenho a corrente Ie. E a corrente IE, ela é dada como beta mais 1 IB, tem essa relação entre elas, né? Então eu posso escrever o seguinte aqui, né? Eu posso dizer que a minha tensão Vx, tá? Que vai aqui na fórmula do Rin, a tensão Vx eu posso escrever como sendo IB vezes a resistência Rp, ou seja, aqui a tensão que eu tenho no Rp, tá? Que seria o Vp, né? Mais a corrente beta mais 1 IB que multiplica RE. Beta mais 1 IB que multiplica RE. Certo? E a corrente Ix é a própria corrente IB. Então, notando isso aí, a gente chega na fórmula do R. Corta aqui os valores de IB, né? Que tem todos os pontos. Então, a resistência Rin é Rp mais beta mais 1 vezes Re. E se a gente observar, esse é o mesmo valor de Rin que a gente tinha quando a gente quando a gente analisou o emissor comum com degeneração no emissor, com resistência Re. E faz sentido porque nesse circuito eu coloco a tensão de entrada no mesmo lugar que o emissor comum. Então eu espero também ter valores de resistência de entrada similares ao do emissor comum. Então, vamos imaginar aqui para a gente entender melhor o funcionamento do estágio coletor comum. Vamos pegar aqui um estágio emissor comum, que é esse aqui, tá? Que eu projetei para um ganho 20 e tem uma resistência de saída igual a 1K, né? Então eu posso pegar esse meu amplificador e representar ele por um modelo aqui de pequenos sinais, que é a resistência Rin dele, né? Que não foi dada, mas não interessa para nós, né? E aqui eu tenho uma fonte de tensão que representa o ganho. Aqui vai ser menos 20 vezes uma tensão V1. Vou chamar de V1 a tensão que eu tenho aqui no Rin. E ele tem uma resistência de saída de 1K, que é o RC dele, né? Tá? Então aqui está o modelo do meu amplificador, né? Quando eu caracterizei, ele tem esse modelo. E aí eu vou colocar uma tensão Vin aqui, por exemplo, vamos dizer que eu coloquei uma tensão de um microfone, que é uma tensão de 1 mV, né? Tá? Então essa tensão de 1 mV vai fazer com que o V1 seja 1 mV e aqui na saída vai ser menos 20 mV, se eu medir aqui com os terminais em aberto. Mas imagine que eu quero ligar isso, obviamente, num alto-falante para escutar, né? E o alto-falante ele tem uma resistência de 8 ohms, ele é como se fosse um resistor de 8 ohms.
Então, o que eu vou ter agora aqui é uma conexão de uma resistência de 8 ohms aqui no meu circuito, tá? Qual que vai ser a tensão do meu alto-falante aqui, ó? É só eu observar o seguinte, a tensão aqui no alto-falante, vou colocar VSP, vai ser 8 ohms divididos por 1K mais 8, ou seja, divisor de tensão, vezes menos 20 V1, né? O V1 é 1 milivolt, né? Então isso aqui vai ser 8 divididos por 1008, que é 1000K, 1000 mais 8, vezes menos 20 mili. Isso aqui, ó, vou calcular aqui, opa, tá? Isso aqui vai dar, só para vocês terem uma ideia, 8 divididos por 1008 vai dar 0,0079, né? Vezes 20 mili, tá? Isso aqui vai dar uma tensão de menos 0,158 milivolts. Isso quer dizer que eu vou colocar uma tensão de 1 milivolt de pico, por exemplo, e aqui vai sair uma tensão de menos 0,1, 0,15, quase 10 vezes menor, né? Um pouco mais que 10 vezes menor, tá? Um pouco menos que 10 vezes menor, tá? Ou seja, não vai sair nada aqui. Ou se eu tivesse ligado o microfone direto no alto-falante, talvez vai sair uma tensão maior, né? Vai entrar uma tensão maior no alto-falante do que no meu emissor comum. Ou seja, qual que é o problema aqui? O problema é que a resistência de saída dele é muito elevada frente à resistência do alto-falante. E os alto-falantes, o valor de resistência deles é nessa ordem, 8, quando é alto é 16 ohms. Né? Fone de ouvido é 16 ohms, né? Então, e o problema? Então vamos baixar o 1K. Lembra que o ganho, né, desse circuito, ele é RC dividido por 1 sobre GM. Se você diminuir a resistência do coletor, cai o ganho, tá? E aí é capaz de também não resolver em nada, tá? Então, como que a gente faz então para fazer com que um emissor comum ele possa ser conectado por um alto-falante, tá? Então, o jeito, né, é eu ligar ele num coletor comum. O coletor comum, ele faz esse papel de funcionar como um buffer, né? E aqui eu estou colocando o coletor comum com uma fonte de corrente, tá? Que para pequenos sinais ele vai ser um circuito aberto, ou seja, toda a tensão aqui vai para o meu amplificador, para o meu alto-falante, tá? E eu vou imaginar que essa corrente, fonte de corrente, ela tem 5 miliamperes aí, né, de resistência, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente viu que a resistência R1 que eu vou ter nesse meu circuito, que agora é um coletor comum, esse aqui é um estágio coletor comum, a gente viu que ela é Rπ mais beta mais 1 vezes o Re, né? Mas aqui o meu Re, aqui, ó, ele vai ser infinito aqui, né, no caso, nesse aqui, só que eu vou ter os 8 ohms aqui do alto-falante, né? Então, na verdade, para pequenos sinais, o Q2 aqui, ele vai ter um circuito aberto por causa da fonte, tá? E o capacitor C1 vai ser um curto, né? Então aqui eu vou ter a resistência de 8 ohms. Então esse 8 ohms do alto-falante aqui vai funcionar como RE, tá? Então o meu Rin aqui, ó, ele vai ser o que? Rπ é beta, né, sobre GM, 100, tá? O GM aqui a gente já pode calcular, vamos deixar aqui sem calcular por enquanto, mais 101, opa, mais 101 vezes 8 ohms, né? O GM é IC por VT, ou seja, ele é 26 mili divididos pela corrente de 5 mili, né? Vezes 100, mais aqui dá 808, né? Então aqui vai dar 5 divididos por 100 dá 20, né? O mili corta, né? Então vai ser 20 vezes 26, isso aqui dá 52.520. Então eu vou ter uma resistência de entrada aí desse circuito de 520 mais 808, isso aqui vai dar 1328, tá? Ohms. Isso quer dizer que agora aqui no meu circuito aqui, ó, o meu emissor comum, meu estágio emissor comum que está aqui, tá? Ele não está mais conectado ao alto-falante, ele está conectado a esse circuito aqui, tá? E esse circuito para o coletor comum ele vai apresentar essa resistência de 1328 ohms,
né? Então aqui, ó, ao invés de ser 8 ohms, aqui vai ser 1328. Então se a gente refizer os cálculos aqui, ó, da tensão que eu vou ter, que vai entrar agora, né, no meu Q2, tá? Qual vai ser a tensão que eu vou ter aqui, né? Que agora esse ponto aqui vai ser na base do meu Q2. Então essa tensão que eu vou ter aqui, eu vou colocar na base, tá? Do Q2, ela vai ser o quê? Menos 20 mili vezes 1328 divididos por 1K mais 1328. Então a tensão que entra ali no meu estágio coletor comum vai ser a seguinte, vamos calcular aqui, 1328 mais 1000, isso dá 2328, né? E aí ali em cima tenho 1328 e vezes 20 mili, negativo, né? Então aqui eu vou ter menos 11,4 milivolts entrando. Só que a gente viu que a tensão aqui de saída, né? Ela vai toda, ou melhor, com a fonte de corrente, o ganho desse meu circuito é 1. Isso quer dizer que toda essa tensão que eu entro nele vai sair no alto-falante. Então a tensão no alto-falante aqui, nesse circuito, vai ser os menos 11,4 milivolts. Então eu vou colocar 1 milivolt aqui e eu vou ter um sinal aqui que é 11 vezes maior, tá? Uma variação 11 vezes maior. Então aqui eu estou tendo um ganho. Ah, não estou tendo ganho de menos 20. Não estou tendo ganho de menos 20, mas também não estou tendo uma redução de mais de 10 vezes, né? De próximo de 10 vezes que eu tinha antes. Então, essa é a função aí do estágio coletor, né? A gente chama de buffer, que é um circuito que tem alta resistência de entrada e ele praticamente não dá ganho, ele só passa o sinal da saída para da entrada para a saída, tá? Sem mexer muito no sinal, né? Mas ele tem uma resistência bem alta, então isso facilita com que ele acople com cargas de resistências muito baixas. Analisar como é que fica a resistência de saída do circuito núcleo, né? Então, fazendo o circuito equivalente, aqui a gente, né, vai ter aí, já fizemos várias vezes, né? Ele vai ter esse formato. E a ideia é a gente analisar o R-out, né? Ou seja, colocar uma tensão Vx, né, na saída e curto-circuitar a entrada. Então, já fiz o curto aqui e vou aplicar o Vx aqui, né? E aí é o que eu posso enxergar algumas coisas aqui nesse circuito, tá? Vou redesenhar ele só para vocês enxergarem aqui algumas coisas. Aqui, ó. Eu tenho aqui RE em paralelo com a fonte Vx, tá? Eu tenho a fonte 1 sobre GMVP apontando para cima aqui em paralelo também. Desculpe, GMVP, né? E eu tenho também a resistência RP aqui, né? Só que aqui tem que tomar cuidado que o VP, ele está, o menos, aqui seria o terminal do emissor, né? Então aqui seria menos e aqui seria mais VP, né? Então a minha tensão VP está aqui menos e mais, né? Deixa eu colocar esse GMVP mais para baixo, só para não confundir aqui, né? Então aqui ficaria GMVP, ok? E aqui acontece algumas coisas interessantes, né? Se você tem aqui uma corrente GMVP e o RP está em paralelo com essa fonte de corrente, e eu sei que a tensão no RP é VP, quer dizer que essa tensão aqui também é VP, ó. Assim como essa aqui também é VP. Né? Estão todos em paralelos. Se a tensão da fonte de corrente é VP e a corrente nela é GMVP, qual é a resistência dela? Não é 1 sobre GM? Veja, só peguei a tensão nela e dividi pela corrente. Então, a resistência dessa minha fonte de corrente, ela é o inverso da transcondutância. Então, esse circuito é como se fosse esse aqui, né, que eu tenho RE, eu tenho uma outra resistência que é 1 sobre GM e tenho uma última resistência que é o RP.
Esse é a minha tensão Vx. E aí eu não preciso fazer nenhum cálculo complicado para enxergar que a minha resistência de saída, tá? Ou seja, a corrente X aqui, ela vai se dividir entre os três resistores, ou seja, o meu Rout é o paralelo de Re com 1 sobre Gm com Rπ. Tá? E isso aqui, tá? Como ela é um paralelo, lembra que 1 sobre Gm, ele no máximo vai ser uns 100 ohms. Tá? Em geral é menor que 100 ohms. Então ele de longe vai ser o menor valor dos dois aí, né? Dos três, né? Então lembra que o paralelo ele sempre vai predominar, vai ser sempre um valor, né? Menor que a menor das resistências. Então ele sempre vai ser menor que 1 sobre Gm. Então vai ser uma resistência que vai ser menor que 100 ohms, ou seja, a resistência de saída dessa configuração sempre vai ser bastante baixa, vai ter essa característica de ser baixa. Tá? Algo que não acontecia em nenhuma das outras configurações. Né? Por razões óbvias, o emissor comum e o base comum, você tomava a saída no coletor, no mesmo lugar. Agora eu estou tomando a saída no emissor. Então, por isso eu tenho uma diferença na resistência de saída. Então, isso fecha que o nosso estágio coletor comum ele tem como características, né, resistência alta de entrada, baixa de saída e ganho menor ou igual a 1. Né? Que é isso que a gente vai estar resumindo aqui. Né? O nosso coletor comum circuito núcleo tem um Rin que é Rπ, né, mais beta mais 1 Re. Né? Isso sem considerar o efeito Early. Tá? O nosso Rout aqui ele é 1 sobre Gm, né, paralelo com Re. Aqui eu não coloquei o Rp, tá? Por razões de simplificação, o Rout aqui, né? O Rout a gente viu que ele é 1 sobre Gm paralelo com Rp paralelo com Re, né? Só que lembra que o Rp ele é beta vezes 1 sobre Gm. Então, se você pegar, lembrando que o beta é muito maior que 100, tá? Então, se você pegar 1 sobre Gm e fazer o paralelo com uma resistência que é 100 vezes maior, tá? Nem faz muita diferença. Então, você pode fazer essa simplificação aqui, tá? Então, isso aqui é muito utilizado na prática. Então, Rout é 1 sobre Gm paralelo com Re, tá? E o ganho é unitário, aí, menor que 1, né? Na verdade, menor ou igual a 1, Re divididos por Re mais 1 sobre Gm. Então, essa é a característica do circuito núcleo do estágio coletor comum. E falta a gente analisar o efeito Early no coletor comum. Né? Como que a gente vai fazer para analisar? De uma maneira bem fácil e rápida. O efeito Early é como se eu colocasse uma resistência externa aqui entre coletor e emissor do meu transistor Q1. Tá? É a mesma coisa de eu fazer o equivalente de pequenos sinais com um ROzinho. Né? Mas eu posso considerar ele como se fosse um resistor à parte. E aí eu faço o circuito equivalente de pequenos sinais, mas agora eu vou fazer com um transistor aqui, sem fazer o equivalente do transistor. Só vou deixar o RO de efeito Early. E dá para ver que esse RO aqui, ó, ele está no emissor e no outro lado está na referência. Ou seja, quem está no emissor e na referência, o RE, ele está em paralelo com o RE, o ROzinho, né, do efeito Early. Então eu posso fazer esse circuito aqui, ó, em que eu volto para o circuito núcleo. Tá? Em que o RE, a resistência do emissor, é o paralelo de RE com o RO. E aí fica fácil de eu fazer as equações aqui, né? para esse novo caso. Ó. Porque basta eu pegar o circuito núcleo e substituir aonde eu tenho RE, eu passo a ser RE paralelo com RO. Então o meu ganho aqui, ó, vai ser RE paralelo com RO, né? Divididos por 1 sobre Gm mais RE paralelo com RO do efeito Early. Tá? A minha resistência de saída, tá? A mesma coisa, aqui ó, vai ser 1 sobre Gm paralelo com a resistência do emissor, que agora é RE paralelo com RO. Tá? E a minha resistência de entrada, vou colocar aqui, tá? Ela vai ser o que? Rπ mais beta mais 1. Só que agora, em vez de ser RE, é RE paralelo com RO. Então, o que ele faz? Se o RO for muito maior que o RE, aí quase não muda muito, tá? As equações, né? Se ele for comparável com o RE, ele vai baixar, por exemplo, a resistência de saída, ele vai baixar um pouco a resistência de entrada, né? E vai talvez fazer o ganho ficar um pouco menor que 1.
Tá? Isso se ele for comparável com o RE. Se ele for muitas vezes maior que o RE, não vai ter muita diferença na prática. Tá? Então, para resumir o circuito núcleo com efeito Early, né, a gente tem aqui as fórmulas todas que a gente acabou de deduzir. Né? O RE aqui paralelo com o RO aparecendo aqui em todos os termos. Ok? E agora falta a gente analisar o estágio coletor comum com resistência finita aqui na fonte, né, com um RS. Como é que a gente faz para tratar esse tipo de circuito? Então a primeira coisa é transferir esse RS para o emissor, né? Então, fazendo essa transferência para o emissor, tá, o RS passa a ficar divididos por beta mais 1. Né? Aí eu posso associar em série com o RE. Aí chego no meu circuito núcleo aqui, ó. Novamente tem o meu circuito núcleo. Aí aqui fica tranquilo para obter, né? É só eu colocar aqui, ao invés de ser, né? Ao invés do ganho ser RE, né? O ganho meu novo vai ser o que? RE mais RS por beta mais 1, divididos por 1 sobre GM mais RE mais somado com RS por beta mais 1. Então esse vai ser o meu novo ganho, né? E assim por diante, a resistência de entrada aqui, tá? Eu vou substituir esse RE por RE mais RS divididos por beta mais 1. Não vou reescrever tudo isso aqui, tá? E a resistência de saída também aqui, ó. Eu vou ter o Rout igual a 1 sobre GM paralelo com RE mais RS divididos por beta mais 1. Então ele vai, simplificando aqui, né, ele vai aumentar aqui a resistência que faz o paralelo com sobre GM. Então o teu Rout tende a ficar mais próximo de 1 sobre GM. Né? A tua resistência de entrada, né, que vai ter um impacto maior, porque vai ser beta mais 1 vezes o RE mais o RS dividido por beta mais 1. Então ele deve aumentar, né, um pouco a resistência de entrada. E o ganho aqui, você aumentando aqui o valor do RE, né, você deve ter um ganho um pouco maior do que você tinha sem ter o RS, né? Porque daí você aumenta aqui no numerador e no denominador, né? Então, em relação ao GM, você vai ter um denominador maior aqui, né? Então, é capaz que você tenha um aumento um pouco no ganho, mas, claro, você não vai chegar a ser igual a 1, né? Mas vai ser um pouco maior do que o circuito núcleo. E aí falta só a gente analisar o circuito estágio coletor comum com polarização, que é basicamente você colocar um resistor R1. Ele usa aquela polarização simples, não tem por que você colocar R1 e R2 aqui, tá? A gente já vai entender melhor, né? Então, com a polarização, os capacitores C1 e C2 vão virar um circuito aberto. Então, você vai ter aqui um estágio, polarização simples, com RE, com resistência no emissor, com degeneração no emissor, né? E para pequenos sinais, o efeito do R1 vai ser que ele vai baixar a tua resistência de pequenos sinais aqui, né? Você vai ter o R1 aqui em paralelo, né, com o circuito núcleo. A gente já vai falar melhor sobre isso, né? Mas aqui o importante é a gente ver como que fica a polarização. Então a polarização aqui, ou seja, a corrente de coletor, né, que eu quero obter aqui, como que eu encontro ela? Então eu vejo que aqui eu tenho a tensão VBE, e aí percorrendo essa malha aqui, e lembrando que aqui eu tenho IB, né, eu vou ter que a tensão VCC é igual a R1 IB, né, mais a tensão VBE, mais RE IE, né, aqui eu tenho a corrente de emissor. E aí a gente faz algumas considerações, né? Eu pego e coloco aqui IB como sendo IC sobre beta, né? Aquela relação. E aqui eu vou aproximar aqui IE para IC, né? Então aí eu vou ter como resistência aqui, ou melhor, como fórmula, né, final. Aqui eu vou ter VBE, aqui R1, VCC. Opa. Então, aqui isolando IC, nessa fórmula, eu vou ter aqui VCC menos a tensão base emissor, divididos por R1 dividido por beta, mais RE. Então, essa é a fórmula da corrente do coletor desse circuito. E aí, o que eu preciso fazer aqui para que ela não dependa de beta? Tá?
eu preciso fazer com que RE seja muito maior que R1 divididos por beta. Então basta eu seguir essa fórmula, que pode ser 10 a 20 vezes, tá? Que aí você vai ter um circuito que está polarizado e não vai depender, a corrente coletor não vai ter uma dependência grande com o beta do teu transistor. Então você não precisa ter o R1 e R2, tá? Com o R1 só e o RE você já polariza ele adequadamente. Agora falta a gente entender como é que fica a parte de pequenos sinais, o ganho, resistência de entrada e resistência de saída quando a gente tem a polarização. Bom, então a gente viu como é que fica a polarização dele, né? E agora falta falar sobre a parte de parâmetros de pequenos sinais do estágio coletor comum com polarização, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? Esse circuito aqui, que eu enxergo aqui, ele é o circuito núcleo. Tá? E o circuito núcleo, eu tenho ele já analisado aqui, a resistência de entrada, ganho e resistência de saída. Tá? Então, se eu notar que a tensão de entrada é a mesma que entra no circuito núcleo, então o ganho, tá, ele não vai ter, nesse circuito com polarização, não vai ser afetado pela presença do R1. Tá? Então, o ganho continua sendo ali o RE, tá, divididos pelo RE mais 1 sobre GM. Tá? Então, eu vou ter a mesma equação do ganho do circuito núcleo. Tá? A resistência de entrada é que vai ser afetada, o Rin. Por quê? Porque para o circuito núcleo, eu tenho uma resistência de entrada, vou chamar aqui de Rin', que é essa aqui. Rπ mais beta mais 1 vezes Re. Tá? Para o meu circuito agora com a polarização, a minha resistência de entrada vai ser a partir do R1. Tá? Então agora eu vou ter uma resistência de entrada que vai ser o R1 paralelo com a resistência do circuito núcleo, que é Rπ mais beta mais 1 Re. Tá? Isso aí a gente está desconsiderando o efeito Early, tá? Mas fica fácil de ver o que acontece com o efeito Early. Tá? E a resistência de saída não vai ser afetada, né? Porque quando você vai fazer a resistência de saída, o que você tem que fazer? Você vai ter que usar no método, você vai ter que fazer o Vin igual a zero. E na hora que você faz o Vin igual a zero, você elimina o R1. Tá? Então, se você elimina o R1, ele não faz, né, na análise do Rout, ele não faz parte. Então, o teu Rout vai ser o próprio do circuito núcleo, seja 1 sobre GM paralelo com RE. Tá? Então, esses são os parâmetros de pequenos sinais que você vai ter no circuito do coletor comum com polarização. Qual é o principal impacto da resistência R1 de polarização? Vai ser na tua resistência de entrada, porque antes a tua resistência de entrada era Rπ mais beta mais 1 Re. Agora ela vai ser o paralelo com R1. Se o R1 for menor que o Rπ, tá, ele vai tender a ter uma Rπ mais beta mais 1 Re, né? Ele vai ter uma tendência de ter uma R1 muito menor ainda que R1, né? Então, assim, o ideal é que esse R1 seja muito maior que o Rπ mais beta mais 1 Re, para que a polarização não afete, né? Mas lembra do seguinte, né? Tem só um probleminha aqui, né? A corrente de coletor da polarização, para você projetar, a gente viu que tem que ser VCC menos VBE, divididos por R1 por beta, né, mais 1, mais o Re. E aí você vai ter que escolher um Re, né, que seja muito maior que o R1 dividido por beta mais 1. Tá? Então, se você... vamos colocar aqui, né, essa regra da polarização. Re tem que ser muito maior que R1 dividido por beta mais 1 para ter independência de beta, né? Acho que é só beta aqui, não é beta mais 1, né? Só beta aqui. Tá? Também não faz muita diferença. Tá? Mas então eu vou ter que ter um Re muito maior que R1 por beta. Tá? O problema é que se você fizer um R1 muito elevado, tá? Você vai ter que ter, o teu Re vai aumentar também, vai ter que aumentar também. Então tem algumas questões aí, se o teu Re aumenta, o teu IC começa a cair, né? Então se você faz um Re muito alto, deixa eu colocar em outra cor aqui para ficar bem claro, né? Se você pega e faz, para cumprir esse requisito, você faz um Re muito elevado, tá? Isso aqui faz com que o denominador seja muito alto e a corrente IC cai. Tá? E pode levar o transistor a desligar, né? Lembra que o transistor corta se o IC ficar muito baixo, tá? E veja que fazer o Re
alto, né, é importante que daí você faz esse R1 ficar bastante elevado e ele não afeta daí essa parte do RP mais beta mais 1 RE, né? Então existe aí uma série de condições que você tem que levar em conta na hora que vai projetar, tá? Mas o principal problema aí do R1 é que provavelmente ele vai ser menor, tá? Por mais que você faça tudo isso aqui, ainda ele vai ser menor que o RP mais beta mais 1 RE. Então ele vai acabar atendendo, né? O R1 vai acabar atendendo para um valor próximo ao R1, tá? Então o ideal é sempre você selecionar o R1 mais próximo possível do máximo possível, né? Chegamos no fim do capítulo 5 de amplificadores bipolares. Agora sim vai precisar da maca para te carregar, porque depois dessa avalanche de informações, de equações aí, né, vai direto aí deitar na maca e vai para o hospital para ser medicado. Com tanta coisa, com a cabeça cheia, tá? Não, mas é brincadeira, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Estudem, porque tem muitas variações de circuitos, você precisa entender bem aquela questão de você enxergar o circuito núcleo, enxergar o circuito com RS, fazer a transposição da resistência da base para o emissor, etc. Tá? Então você tem que conseguir enxergar os padrões dos circuitos, né? Veja que quando a gente coloca aqueles padrões lá, circuito núcleo, circuito com polarização, circuito com RS, circuito com tal coisa, são os padrões de circuitos. Se você conseguir entender, enxergar os padrões de circuitos, né, fazendo aí, utilizando alguns dos padrões, você resolve qualquer circuito com uma quantidade enorme de transistores, você sai resolvendo sem nenhum problema, tá?